Inicio a apresentação do meu trabalho saudando ao Comitê Científico do 2º SINDA e agradecendo pela oportunidade do envio da apresentação do artigo online. Essa é uma excelente oportunidade de divulgação e disseminação das pesquisas que estão sendo feitas em diversos lugares do mundo. Eu me chamo Juliana Coelho Tavares da Silva, sou mestranda em Direito Econômico pela Universidade Federal da Paraíba e vim apresentar esse artigo que fiz em coautoria com a minha orientadora, que é a professora Maria Áurea Baroni Secato, que é doutora pela Université de Paris II e professora das pós-graduações da UFPB e do UNIP, aqui em João Pessoa. Bom, o título do nosso trabalho é A Uberização da Relação Individual de Trabalho na Era Digital e o Direito do Trabalho Brasileiro. De uma forma bem rápida e sintética, a pesquisa tem como objeto a mudança na perspectiva da relação individual de trabalho decorrente do impacto da inserção de novas tecnologias no mercado de trabalho, tomando como pano de fundo o aplicativo Uber, certo? O problema da pesquisa foi formulado da seguinte maneira: os motoristas do Uber seriam autônomos ou empregados? A inserção dessas tecnologias nas cadeias produtivas tem causado alterações radicais no mercado de trabalho. E novas alternativas têm surgido, como a economia do compartilhamento. O que é a economia do compartilhamento? Bom, segundo esse modelo econômico, as trocas online são predominantes e os interesses das coletividades organizadas passam a ocupar o centro do capitalismo. Pode-se dizer que a economia do compartilhamento subverte sistematicamente os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício, o que tem causado um manifesto problema de assimilação pelo judiciário brasileiro desse novo contexto. E o próprio judiciário se mostra dubitativo quanto a ele, já que temos tido diversas manifestações completamente divergentes quanto à matéria. O trabalho que foi desenvolvido, ele ganha relevância, tendo em vista que o aplicativo tem sofrido várias investidas judiciais dos motoristas parceiros, não só no Brasil, como ao redor do mundo inteiro, que visam justamente o reconhecimento desse vínculo empregatício. O serviço, que recentemente foi instalado no Brasil, também já é alvo de disputa judicial aqui no nosso país, a exemplo das ações que já foram inclusive julgadas no TRT de Minas Gerais e no TRT de São Paulo, que ainda está pendente de julgamento. Em síntese, a atualidade da discussão e a falta de conclusões a nível mundial acerca do tema sublinham a importância do trabalho. A hipótese levantada é a de que há um manifesto descompasso entre o ordenamento jurídico e as novas formas de arranjo da economia capitalista na era digital. Então, o objetivo do nosso trabalho foi apresentar novos argumentos e algum aprofundamento teórico quanto à questão, o que foi feito a partir da utilização do método hipotético dedutivo, cotejado com as técnicas de pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial. O trabalho, no seu desenvolvimento, ele perpassa inicialmente as noções gerais sobre o aplicativo Uber, ou seja, como funciona a plataforma, como é feito o contrato de trabalho entre motorista e o aplicativo, quais são os requisitos, tanto do motorista quanto do instrumento de trabalho, que é o carro, quais são as obrigações que esses motoristas assumem, quais são os direitos que esses motoristas têm na relação contratual. Depois a gente passa para a análise desse novo paradigma da economia, desse novo modelo econômico, que é justamente a economia do compartilhamento ou a economia da partilha, em que a gente tem alguns pressupostos, como, por exemplo, a colaboração online, compartilhamento na rede e em um comportamento sustentável. É justamente esse foco no acesso e não na propriedade dos bens que faz com que a gente tenha esse novo tipo de paradigma em que o Uber está inserido.
Por fim, a gente traça as convergências e divergências entre os prestadores de serviço independentes e os empregados, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, focados no elemento do vínculo, no elemento caracterizador do vínculo empregatício da subordinação. Em síntese, quais as considerações que o trabalho traz? O trabalho em seu título, ele tem a questão norteadora. Seriam os motoristas do Uber autônomos ou empregados? O intuito desse trabalho, na realidade, é apresentar novos argumentos e aprofundamentos teóricos quanto à questão, sem quaisquer pretensões de trazer uma resposta final quanto ao tema. Até porque há um manifesto descompasso entre o ordenamento jurídico e as novas formas de arranjo da economia capitalista da era digital. O Uber é um objeto de pesquisa rico, já que possibilita a convergência de dois princípios constitucionais em sua execução, que integram o núcleo do conceito de Estado democrático de direito em nosso país, a livre iniciativa e a preservação dos valores relacionados ao trabalho. A caracterização dos prestadores de serviço que integram aquele serviço certamente passa por um exercício de ponderação entre aqueles elementos principiológicos, até porque iremos encontrar pessoas que se integram ao Uber sem a menor intenção, que seria um ônibus subjetivo, de tornarem-se empregados segundo o conceito tradicional inserido na CLT. Os limites estreitos que foram propostos pelo ensaio que agora eu apresento a vocês, não permitem ir além da identificação de que é imperiosa a construção de uma alternativa a partir do direito vigente, uma vez que o surgimento da legislação a regular o fenômeno é de difícil previsão, que priorize a dignidade da pessoa humana. Certamente, a dignidade da pessoa humana é a diretiva maior, inclusive face à raiz histórica do direito do trabalho universal. A situação desses prestadores de serviço, particularmente quanto à proteção aos infortúnios e agravos decorrentes do serviço, em pouco tempo chegará a um deslinde final nas justiças, tanto estaduais como na justiça trabalhista, demandando soluções criativas que permitam, por um lado, a convivência no mercado de formas inovadoras de exploração e, na outra ponta, o controle daquilo que essas inovações provocam na exploração dos trabalhadores a ela vinculada, algo que é indissociável do sistema capitalista de produção e exige do direito uma pronta regulação. Foi esse nosso trabalho, uma síntese, uma breve explanação acerca dele, e eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço fortemente, um abraço aqui de João Pessoa, Paraíba, no Brasil, e é isso. Muito obrigada.